Bom dia a todos. É muito bom falar com vocês. É ótimo falar com vocês. É muito bom ter amigos, né? Isso nos deixa mais alegres, mais felizes, né? Porque ter com quem conversar, com quem bater um papo descontraído, isso é muito bom. A vida tem muitos pesos, né? E se nós ficarmos apegados aos pesos que a vida traz, né? Iremos sucumbir. Mas fico alegre quando eu estou aqui diante de vocês e vocês aí comigo também. Hoje, porém, nós vamos meditar em um texto bíblico que eu acho muito importante. Para mim, por exemplo, né? E eu creio que também para você. Certo? Mas agora está no ar o nosso programa Adoradores do Rei. Como eu sempre digo aqui, amigos, é muito bom adorar o Rei. Ele fica feliz, ele fica contente e nós também ficamos contentes porque adoramos um Deus real. Um Deus real, um Deus que de fato existe, nós não o vemos de verdade. Por causa do pecado que provocou um abismo entre nós, mas Deus é um Deus presente, sim. Ele mora no lugar mais alto dos céus, bem mais alto. E Ele é diferente de nós, mas Ele habita conosco. Ele tem prazer de estar conosco e nós também devemos ter prazer de estar com Ele. E Ele está aqui, junto comigo. Então, bem junto com você aí. Certo? Certinho, meus irmãos? Vamos orar então? Antes de meditar na palavra de Deus, convido vocês a fechar os olhos e inclinar a cabeça. Senhor Deus e Pai, estamos alegres e felizes porque temos um Deus real, um Deus que existe de fato. E a natureza comprova isso e a Tua palavra é a revelação máxima do Teu amor e do Teu carinho para conosco. Muito obrigado por tudo. É o que nós te rogamos agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Abrir a Bíblia é Deus falando com a gente, não é? E quando oramos, estamos falando com Deus, e aí é um diálogo, não é? E não um monólogo, sabem? Deus gosta, Deus tem prazer em falar conosco, né? E muitas das vezes a gente não tem prazer de falar com Deus. Ele fica triste, com certeza ele fica triste, porque ele quer interagir conosco por meio da sua palavra e também da oração, né? E o texto que nós escolhemos hoje está lá no profeta Ageu. No profeta Ageu. No capítulo 2, no verso 8. Ageu 2, verso 8. Está certinho aqui. E lemos as seguintes palavras. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, Deus, Ele é o legítimo proprietário de tudo que existe. Tudo que existe é dele. Foi Ele quem fez. Ele é proprietário de tudo. E não raro, nós achamos que tudo isso é nosso. Lembra o que o rei caldeu, Nabucodonosor, disse quando ele passeava pelo seu palácio? Um palácio estupendo, cheio de ouro, né? Cheio de tantas coisas, tantas riquezas, jardins suspensos, né? Era a sétima maravilha do mundo antigo. Era uma beleza, palácio, aquelas muralhas que protegiam ali a cidade,
né, de Babilônia, que era basicamente intransponível. Tinha um canal de água que passava por dentro da cidade, por debaixo daqueles muros, não é? Era um lugar maravilhoso. E certa feita, ele passeando ali pelo palácio, ele disse uma coisa que demonstrava tamanho egoísmo, o que também não nos torna diferente dele, sabe? E ele falou assim, ó, não é essa a grande Babilônia que eu construí, primeira pessoa do singular, que eu construí para a minha glória, para a glória do meu poder. Só que ele esqueceu desse verso. Até porque ele não conhecia mesmo, né? Ele era um pagão que adorava deuses, Ishtar, Gula, Moloque e tantos outros deuses, né? Então ele não conhecia isso mesmo, né? Que tudo que ele tinha era de Deus. E ele foi colocado rei diante de todo o mundo da época. Todos os reis da época eram submissos a ele, porque ele era o máximo, estava no topo. Só que ele não sabia que tudo aquilo que ele tinha não era dele, era de Deus. Mas acontece o seguinte, que nós, conhecedores da palavra de Deus, nós, você e eu, que temos uma cultura bíblica de 10, 20, 30, 40, 50 anos, muitas vezes nós pensamos que tudo que temos é nosso. Ele não sabia do que nós sabemos. Nesse ponto, ele era ignorante, ou seja, ele não era conhecedor. Mas eu e você somos conhecedor em saber que tudo o que temos, se é que temos, não é nosso. É dádiva de Deus. E ele nos colocou como mordomo. Como mordomo. Lembra aquela parábola? Que um rei deu 3 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E depois ele veio ajustar contas. O que tinha 3 dobrou. O que tinha 2 dobrou. E o outro foi com medo e enterrou na areia. Enterrou no chão. E aquele que fez isso foi punido. Então, os outros 2 foram mordomos fiéis. Porém, aquele foi mordomo infiel, porque ele não fez o dinheiro de Deus girar. Ficou com medo. Sabe? Nós somos conhecedores da Bíblia, eu, você e eu, nós todos. Mas muitas vezes nós agimos como Nabucodonosor, que achava que tudo aquilo que ele tinha era dele. Sabe quando você vê aqueles bois Nelore no campo, aquela manada de boi branquinho, parece uma alva, né? Uma coisa alva, tão bonitinho que eles são. Aí alguém para fazer, tá vendo aqueles boi lá? São meus. São meus. Tá vendo aquela roça de milho lá? Tá vendo? Que tem não sei quantos mil pés de milho, tá vendo? Aquilo também é meu. Tá vendo aquelas casas que estão ali, ó? Aqueles blocos de casa, aquele prédio. Então aquilo lá também é meu. Tudo que está aqui é meu. Mas amanhã ele morre. E tudo que era dele fica para quem? Tudo que era dele fica para quem? Responde aí, meu amigo. Você que é cristão, não importa a sua confissão religiosa, não importa, mas você é cristão, como eu também sou cristão. Não pense que só aqueles que são ricos são egoístas. Não pense isso, não. Mas tem muitos pobres que são egoístas, que têm apenas um radinho de pilha daquele mais inferior. Ele se apega a ele também. Se apega a ele e não quer largar. Sabe aquele rapaz que tem uma bicicleta velha, com pneus careca, tudo torto assim na rua? Ele também se apega a ela. Não, a bicicleta que é minha. Sabe? Então a gente fica fazendo
essa distinção entre aquele que tem mais e aquele que tem menos. Nós somos todos iguais. Somos todos literalmente iguais. Lembrem-se que Deus é o legítimo proprietário de tudo aquele que existe. E Ele emprestou tudo isso a nós. E vai pedir conta de mim e de você, daquele que é rico, também daquele que é pobre. Certo? E vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos confiou tudo aquilo que é seu, para que nós pudéssemos administrar. Seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém.